Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês, ainda tô devendo o vídeo sobre o Loki, sobre pesquisa científica. É uma coisa bem simples, né? É, Como garantir algum grau de confiabilidade das informações. Por que que eu tô fazendo esse vídeo, né? Recentemente eu vi um fulano no Instagram propagando uma informação falsa sobre o Jung porque ele leu em um livro. E ele ainda teve a cara de pau de me dizer que ele estava relatando os fatos, né? E aí é muito importante que a gente tenha algum grau de letramento científico, né? É uma coisa que eu sempre falava para os meus alunos de psicologia quando eu era professor universitário. Olha, vocês estão aqui para se tornarem cientistas e pesquisadores. Vocês não podem sair daqui uma outra coisa, né? É muito importante. Então, uma vez eu vi um meme que dizia, olha, a internet deu voz a uma legião de idiotas, mas você não precisa dar ouvidos, né? Então, é muito importante entender, minimamente, o que torna uma pesquisa aceitável e o que é um pesquisador sério, né? E aí eu vou fazer esse vídeo para discutir isso, né? Eu confesso que eu me aborreci bastante, né? Porque era uma tolice que a pessoa estava dizendo. E insistir na tolice, né? De uma área que ele não tinha nenhuma expertise, zero. E, obviamente, a pessoa queria causar um certo impacto, né? Porque era uma informação bombástica, né? Então, a primeira coisa, né? Eu gosto muito de citar o Gaston Bachelard, quando ele diz que o cientista não tem direito à opinião. O que é que ele quer dizer com isso, né? Ele também fala a seguinte coisa na psicanálise do fogo, né? Eu não penso, primeiro eu estudo, nessa ordem. Só quem pensa sem antes estudar é o filósofo, né? Então, o cientista, ele tem um compromisso com a ciência, um compromisso moral, de não emitir nenhuma opinião sem que antes ele tenha estudado, sem que antes ele tenha pesquisado, né? E isso é um dado fundamental. O Gaston Bachelard também vai falar de que nem todo mundo vai ter o mesmo perfil epistemológico. Existem perfis epistemológicos diferentes, né? Em graus de maior complexidade. E esses perfis vão diferir na mesma pessoa. Então, por exemplo, talvez em história e em psicologia eu tenha um perfil epistemológico muito sofisticado, mas em física e matemática eu esteja lá no senso comum, né? Então, como eu sou um pesquisador, eu vou ter que não emitir mais opiniões. Eu não penso sem antes estudar. Porque eu tenho um compromisso ético com essas coisas que eu estou informando, que eu estou divulgando, né? Especialmente se eu me proponho a ser um divulgador científico ou intelectual público, que é mais ou menos a posição que eu me coloco aqui, né? E aí, como é que se faz isso, né? Como é que se produz ciência? Eu vou falar um pouco de alguns dos meios que se utiliza e também falar um pouco de pesquisa histórica, né? Porque a dita informação e os ditos fatos que esse fulaninho estava lá divulgando eram assuntos da história, né? E aí isso é importante. Por exemplo, eu retomei meu doutorado agora. A gente teve uma disciplina inteira para estudar revisão. Existem três tipos de revisão: revisão narrativa, revisão sistemática e revisão integrativa. Eu até separei aqui algumas coisas para ler para vocês, né? Essas revisões, em geral, elas são feitas quando você faz uma pesquisa em várias bases de dados. O que é que são bases de dados? Por exemplo, são locais onde ficam artigos científicos. Então, o Cielo, o Google também tem uma base de dados. E algumas dessas bases de dados, inclusive, são pagas, né? Você tem que ter uma inscrição, você tem que pagar. Mesmo o autor, às vezes, tem que pagar para ter acesso ao próprio material que ele escreveu, né? Mas ali você vai encontrar artigos científicos publicados, né? Para um artigo científico ser publicado, ele passa por uma revisão de pares. A revista ela tem uma série de critérios. Quanto mais alto o nível da revista, mais difíceis são esses critérios. E, em geral, você passa por três revisores. E eles devolvem o artigo para você, ou reprovando, ou pedindo modificações para que ele fique mais adequado.
isso garante que esses artigos eles são bons, estão dizendo a verdade? Garantir não garante. Né? Como diz a Susan Haack, uma boa parte da produção científica ela é banal. Né? Ela é o que os americanos chamam de salami science. Né? O cara pega um negócio que caberia em meio artigo, divide e publica em 10. Mas ainda assim, ali você vai encontrar um certo cuidado metodológico que você pode ter mais clareza do que é que você vai criticar, porque vão estar lá expostas as fontes, qual foi a metodologia, os autores pesquisados, etc. E, obviamente, o fato de ter sido publicado não coloca aquilo acima de crítica. Todo pesquisador que vai ler um artigo, ele precisa lê-lo criticamente. Isso aí é quase um senso comum acadêmico, digamos assim. Quando eu dava aula de psicologia, me chamaram para ministrar, porque uma professora ia ter filho, uma disciplina de humanismo. Aí eu peguei os autores da filosofia do humanismo, me preparei e li vários livros. Por exemplo, Nossa, me fugiu o nome dele agora. Russell. Eu li uns 3, 4 livros do Russell. E aí uma garota chegou com um artigo, né, que a outra professora que tinha saído tinha passado e tal. Aí eu peguei, tá, não ia demorar um pouco a aula, eu li. Aí eu disse assim, eu discordo. Eu não acho que o objeto de estudo do Russell seja esse, não. Ele está interessado em pesquisar tal coisa. No caso era a consciência, como a consciência funciona. Ela disse, mas isso é um artigo científico. Vocês têm sempre que lembrar também, né, que, como disse o Popper, que já está bastante ultrapassado, mas algumas coisas dele são muito válidas, né, a ciência é conjectural. Ela está sempre disposta a se corrigir. Né? A base do racionalismo do Popper, crítico do Popper, pode ser que eu esteja errado, pode ser que você esteja certo. Né? Então, mas ainda assim, né? E você, quando vai fazer uma pesquisa, você não pode se basear em um autor só, em um artigo só, em um livro só, que era o que esse fulano fazia. Ele pegou um livro que dizia um negócio super bombástico sobre o Jung e foi repetir dizendo que isso era um fato. Então, por exemplo, o que são essas revisões? Revisão narrativa, revisão sistemática, revisão integrativa. Uma revisão é quando você vai numa dessas bases de dados e aí você vai buscar sobre um determinado tema vários artigos e vai lê-los e vai comparar essas metodologias e a partir daí você vai dizer como é que está a situação daquele campo específico de pesquisa, daquele objeto específico sendo pesquisado para as outras pessoas. E aí você faz um artigo de revisão. Uma revisão narrativa é quando alguém já tem muito domínio sobre a área e os critérios de busca, os critérios metodológicos são mais pessoais. Né? Eles não precisam ser tão claros. Né? Uma revisão sistemática, não. Todos os critérios precisam ser claros. Quando você vai fazer como eu disse, a gente teve uma disciplina inteira do doutorado para ver isso. Quando você vai fazer uma revisão, você vai colocar determinadas palavras que você vai buscar. E aí, inclusive, tem toda uma ciência, se você usa vírgula, se você usa i, se você usa... Porque isso vai alterar a maneira como esses buscadores vão procurar isso. Então, você começa o seu artigo de uma revisão sistemática explicando como é que você fez a busca por esses artigos, qual era o objeto que você estava buscando. E aí você vai ler todos os artigos que aparecerem e você vai falar de cada um deles, dizer quais são esses achados, compará-los, etc. Isso aí você faz no mínimo com uns 30, 40 artigos, às vezes mais, né? Eu fiz uma revisão sistemática, por exemplo, vou ter que fazer outra agora com o meu doutorado, porque eu alterei um pouco o objeto. Eu fiz em 4 idiomas. Você pode fazer só em português, ou português e inglês, português e espanhol, para dar o que em psicologia se chama de estado da arte. Qual é a situação daquele objeto, né, com relação a outros pesquisadores. Porque se você está no doutorado e você quer dizer uma coisa nova, você não pode repetir o que já está ali no campo. Né? Você precisa apresentar uma outra perspectiva, uma nova metodologia, alguma coisa. Né? E uma revisão integrativa, por exemplo, ela vai tentar integrar, revisar coisas com metodologias diferentes. Então, ela vai comparar artigos que têm um aspecto mais teórico, um aspecto mais qualitativo, com aspectos quantitativos, artigos estatísticos. Né? Existe um outro método que, inclusive, surgiu por conta de uma
querela da própria psicoterapia, né? Um autor que disse que a psicoterapia não funcionava, e outros dois autores foram fazer uma revisão para provar que a psicoterapia funcionava, né? Só que nesse tipo de revisão, que é chamado de meta-análise, há um interesse em produzir uma estatística. Então você vai procurar determinadas estatísticas e vai usar um método estatístico para produzir uma estatística em cima dessas estatísticas, né? Então, é o que eu estou querendo dizer para vocês, é que se alguém chegar para você e dizer, olha, eu li num livro tal coisa, a não ser que seja uma discussão acerca de filosofia, metafísica, e aquele autor tiver um grande peso para aquela discussão, né, isso, em geral, não faz muito sentido. Não é uma coisa confiável, né? E aí a questão histórica, né? Porque o fulaninho vem me dizer, olha, isso aqui eu estou falando os fatos. Não, você quer ler um livro, um livro, um livro. O que é um fato histórico, né? A primeira coisa é que, a partir do começo do século XX, surgiu uma nova perspectiva historiográfica na França. Eu vou falar de maneira bem superficial, gente. Isso aqui também eu falei de maneira bem superficial, né? Porque o intuito é que o vídeo não seja tão grande. Que trouxe uma nova epistemologia no sentido da construção do fato histórico. O fato histórico deixa de ser uma coisa objetiva, porque a gente não tem acesso ao passado. Então, a partir das fontes, aquele recorte específico cria o fato histórico. Porque tem uma diferença entre história rerum gestarum e res gesta, é a coisa passada. A coisa passada é perdida. O que você vai analisar é a memória a partir de narrativas de coisas que calharam restar. Então, um diário. O diário de uma pessoa, né, e você vai ler esse diário, não é o passado, não é uma janela que se abre para o passado, como queriam a história metódica ou a história positivista. Mas é algo que calhou restar a partir de um ponto de vista. E aí passou-se a entender que a história se faz a partir desse aspecto, né? Uma das argamassas da história é a memória. Além disso, né, já no período positivista, né, que dava um acento muito grande às fontes diplomáticas produzidas pelo Estado e documentais, tanto é que isso era um senso comum antes do século XX, né, ou antes dos análises, né, que os povos que não tinham escrita eram povos pré-históricos, né? E aí Hegel e Marx vão dizer que a África não tem história, porque são povos ágrafos, não sei o que hoje em dia é completamente revisto, né? Especialmente a partir dessa perspectiva, dos análises, etc. Havia uma chamada crítica externa e crítica interna do documento. Você pegava um documento e você fazia essa crítica externa, você ia procurar o quê? Nossa, esse documento é verdadeiro? Esse papel se produzia no período, essa tinta aqui é a mesma tinta dos outros documentos que eu sei, tal. E uma crítica interna. Você tinha todo um estudo para entender até onde podia ir esse documento. Com o Jacques Legoff, há uma ampliação quantitativa e qualitativa, na verdade com os análises como um todo, da noção de documento. E ele passa a entender que todo documento é um monumento. Todo documento ele tenta impor algo à memória coletiva, né? De maneira acidental ou de maneira proposital. E que qualitativamente, não só as questões escritas, mas qualquer coisa que calhou restar do passado pode ser utilizada como fonte, né? Inclusive, por exemplo, um documento falso. Ele pode lhe dar uma ideia para você pesquisar por que aquilo foi falsificado. Uma história das falsificações, ou uma história das fake news, por exemplo, né? Além disso, você vai ter uma diferenciação clássica entre fontes primárias e fontes secundárias. O Peter Burke, que é um autor da história social inglesa, ele vai criticar um pouco essa noção de fonte primária, né? Porque dá a impressão que está mais próximo, né? Mas uma fonte primária seriam, de fato, os documentos que você vai no arquivo, que você encontra em algum lugar, que você vai estudar. Enquanto fontes secundárias são coisas escritas sobre essas fontes, né? Apesar da crítica a essa noção, ela segue sendo uma espécie de noção clássica, né? Então, no caso, o fulano lá do Coelho pegou uma fonte secundária de alguém que citou que foi supostamente pesquisou em algum arquivo, alguma coisa, e foi citar como um fato, né? O que é altamente questionável, né? Então, a pesquisa histórica, especialmente em história, né? Porque a pesquisa histórica ela é altamente dinâmica, né? Existem muitas possibilidades, né?
O Michel de Certeau, por exemplo, é alguém que praticamente criou a história do cotidiano, em que ele aproxima história e antropologia, história e psicanálise, né? E você vai ter a microhistória, a partir do Carlos Ginzburg, né? O Queijo e os Vermes. E tem um monte, a história serial, né? A perspectiva da longa duração, com Fernando Prodel, a história social inglesa, que tem um viés marxista, etc, 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 né? É um campo muito vasto, né? Eu sempre utilizo o Sonu Shamdasani, que é um historiador que estuda a obra do Jung e a vida do Jung, né? E o Shamdasani tem que frequentemente desmentir uma galera porque eles usam métodos patéticos de pesquisa, né? Através do Shamdasani eu cheguei no primeiro cara que pegou a história das psiquiatrias dinâmicas, que é o Freud, o Janet, o Jung, o Adler, e fez uma pesquisa histórica séria, observando as fontes, sem usar disse-me-disse, com método, entendeu? Então isso é um dado fundamental. Que método a pessoa utilizou para chegar àquela conclusão? E mais, mesmo que o método seja impecável, aquela conclusão ela não é nem pode ser definitiva. Porque podem aparecer outras fontes, porque pode aparecer um outro pesquisador, pode, sabe? Mesmo que você faça uma pesquisa bem bonitinha, bem certinha, aquilo não é a verdade. Porque em ciência a verdade tem, mas está faltando. Você coloca aquilo ali para os seus pares darem uma olhada e criticarem. A crítica é indispensável à ciência. Não é você dizer estou apresentando os fatos, isso é só burrice. Isso é só desonestidade intelectual. Mesmo seus fatos, eles são sujeitos à crítica. Porque tem que fatos são esses, de onde você tirou, que método você utilizou. Então, um cientista é tudo menos alguém teimoso, né? Ele pode ter, como eu disse, podem surgir novas fontes, pode haver um tratamento novo e mais interessante das fontes. Alguém pode ter, sei lá, um monte de coisa, né? Então, quando você publica algo, aquilo ali está sujeito à crítica, aquilo ali não é a verdade. Mesmo uma pesquisa muito bem feita, mesmo uma pesquisa de referência, como são a do Shamdasani, como são a do Henri Ellenberger, né? E aí fica a pergunta, né? Tá, mas como é que eu levo a sério um pesquisador, né? Existem métricas para isso, né? Existe uma métrica que hoje em dia é muito contestada, né? Que é do impacto das publicações, porque ela é muito facilmente falseada, né? Mas era um critério bem importante, né? O quanto essa publicação era citada e tal. A quantidade de publicações é uma métrica, né? Apesar de que, de novo, ela não é uma métrica absoluta, porque você pode publicar muito simplesmente porque você está num grupo que tem muita gente, ou porque você publica artigos mais banais, que não tem realmente grande importância, é a chamada salami science. Mas é um critério, né? O grau de titulação, né? Porque, por mais que existam doutores de baixa qualidade, a pessoa que passou por um doutorado, ela precisa constantemente justificar diante dos pares, ela é constantemente julgada, ela está o tempo inteiro exposta ao escrutínio público, dentro e fora do departamento, dentro e fora do programa, né? Então, aquilo vai garantir pelo menos o mínimo, né, de rigor. Obviamente, há pessoas que depois vão por aí dizer que são doutores e vão defender coisas estapafúrdias, né? Mas aí, de novo, entra a questão da honestidade intelectual, né? Que é o dado fundamental. O próprio Michel de Certeau ele vai dizer que há uma política envolvida na ciência, né? O Peter Burke, quando ele vai analisar a história dos análises, ele vai estudar também como aquilo se tornou majoritário na academia, devido a indicações de pupilos colocados em posições chaves que designavam bolsas, permitiu que aquilo se tornasse de uma história revolucionária que desbancou a história positivista da corrente principal em historiografia na França, né? Então, isso não pode ser descartado, mas a quantidade de publicações, o impacto dessas publicações, o nível, né, se essa pessoa é graduada, mestre ou doutor. Existem pessoas que não são graduadas que são muito boas? Claro que sim. Óbvio que sim. Existem pessoas que não são doutoras que são muito boas? Claro que sim. Existem doutores que são péssimos? Existe. Existe de tudo, mas pelo menos essa pessoa
ela passou por um processo longo, né, em que ela foi avaliada constantemente, né? Isso acrescenta alguma coisa para você? É uma garantia? Não é nenhuma garantia aqui, eu estou dizendo que é 100%. Obviamente, a gente precisa ter também um senso crítico, porque muitas vezes a gente tem uma determinada opinião, e se essa pessoa expressa algo parecido, você tende a concordar. Mas, por exemplo, né, por que eu tenho a preocupação de todas as vezes que eu vou explicar o Jung, eu dizer, olha, eu estou tirando isso desse livro, desse livro, desse livro, desse livro. Porque você pode ler o Jung de uma maneira crítica e chegar a uma interpretação válida, porém diferente da minha. É possível, né? Mas aí a gente vai ter uma discussão que tem uma certa base objetiva, que são ali as coisas que Jung escreveu, né? A maneira como a pessoa articula o próprio discurso, né? Esse discurso é lógico, esse discurso tem falácias. Isso é outra característica muito importante para você entender se um pesquisador, alguém que está falando ali com você, é uma pessoa séria ou não. Aquela pessoa que está falando para você deixa claro quais são seus objetivos, ele é um divulgador científico, ele é um intelectual público, a partir de que autores ele está falando, quais são as fontes, ele pesquisou outras fontes, ele contrastou, ele cotejou outras fontes, né? Porque se o fulano pesquisou um livro, ele vai dizer que são os fatos, ele não é um pesquisador sério, a pessoa não faz nem ideia do que é uma pesquisa científica, né? E mais, a pessoa tem que estar aberta ao debate. A pessoa fez tudo certinho, fez uma revisão narrativa, fez meta-análise, fez não sei o quê, e ainda assim chegar alguém e dizer eu discordo, e disser por que está discordando, olha, o seu método tem essa falha, tem isso, aquilo, outro, a pessoa não vai teimar, ela vai debater, né? Um cientista é tudo menos teimoso, né, gente? Não pode ser, porque a verdade tem, mas está faltando, né? Então é muito importante que vocês tenham senso crítico, né? Meu amigo Vitor, do canal Estudar Filosofia, ele dá um curso de pensamento crítico, porque isso não é algo natural. A maioria das pessoas precisa aprender a ter pensamento crítico, né? A Bibi Bailes, nos vídeos dela, ela tenta usar algumas métricas, né? Esse cara tem muitos artigos publicados. Eu, por exemplo, tenho poucos artigos publicados, né? Mas eu tenho alguns livros publicados. Então aí, para quem quiser ver as minhas ideias, vai lá, lê, critica e tal. Eu, inclusive, peço feedbacks aos meus alunos. Tem uma coisa que vocês não concordam, tem algo que vocês acham que não está bem esclarecido, né? É porque isso é muito importante. Mas, como eu disse, vocês precisam ter muito cuidado de quem vocês escutam. E mesmo, por exemplo, eu não espero que vocês não escutem o que eu falo sem senso crítico. Ao contrário, eu espero que vocês discordem, eu espero que vocês debatem, eu espero que vocês apresentem ambivalências no meu discurso. Isso é o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo que meu discurso não seja falacioso, que eu não use a falácia do argumento de autoridade, que eu não use a falácia do ad hominem, quem é você para falar tal coisa, porque eu estou fazendo doutorado. Não, isso é uma bobagem, né? Que o meu discurso ele seja lógico, que ele tenha método, né? Tudo isso é extremamente importante para a gente levar em consideração ou não a fala de alguém, seja na internet, seja na própria academia, né? Eu lembro que já no terceiro, quarto semestre, a gente era treinado na história aí a interpretar metodologicamente um texto e no joelho do negócio, vendo todas as fraquezas metodológicas e tal, porque isso é fundamental, né? Então, sempre que vocês virem alguém falando, vocês podem se perguntar, né? Quem é essa pessoa? Que formação ela tem? Que expertise ela tem? Por exemplo, eu tenho uma certa expertise em epistemologia, em psicologia analítica, em história das psicologias, em mitologia. E cultura pop, que é coisa que eu estudo, né? Narrativa, esse tipo de coisa, né? É até muita coisa. Mas se eu começar a falar aqui de agronomia, eu não tenho nenhuma expertise. Eu não tenho nenhuma expertise em paleontologia, que é um negócio que eu adorava quando eu era criança. Nenhuma. Então eu sou um leigo. O que eu estiver falando aqui de paleontologia dificilmente vai ter alguma validade,
E mesmo que eu estude e pesquise para fazer um vídeo, esse vídeo ele vai ter fragilidades óbvias, porque não é algo que eu tenha familiaridade, que eu tenha traquejo, que eu conheça vários autores, que eu navegue bem, né? Então, por exemplo, eu vou fazendo uma série de vídeos sobre várias abordagens em psicologia. Mesmo eu tendo me graduado, tendo mestrado, fazendo doutorado em psicologia, você é leigo em boa parte da psicologia. Quando eu vou falar de behaviorismo, quando eu vou falar de cognitivismo, eu vou falar de uma maneira bem mais superficial do que eu falo de psicanálise ou de psicologia analítica. Porque essas não são as minhas áreas e vocês devem desconfiar. E eu vou ter a honestidade intelectual de dizer, gente, olha, isso aqui que eu estou dizendo é superficial. E eu sempre vou trazer uma perspectiva histórica, porque da história dessas coisas eu entendo bastante. Né? É fundamental vocês também se perguntarem, né? Não, beleza. Essa pessoa é formada, essa pessoa tem mestrado, tem doutorado, ela tem bastante publicação, ela é alguém relevante, ela é reconhecida pelos pares, né? Tem impacto, de novo, a métrica do impacto é complicada e tal, mas é uma métrica, né? Essa pessoa, né? Que fontes ela está citando? Ah, eu li num livro. Ah, cara, pelo amor de Deus, isso é estupidez, estupidez, né? Isso é completamente. Não, a não ser que ela esteja fazendo a resenha do livro. Olha, eu li esse livro, achei interessante, vou aqui fazer uma resenha para vocês. Né? Vou resenhar criticamente e tal, não sei o que. É possível. Mas achar que isso é a verdade, não, gente, pelo amor de Deus. Né? Que são os fatos, etc. Então é muito importante, né? E mais, quando vocês forem escutar a fala, o discurso da pessoa, essa fala é lógica, ela é coerente, ela faz uso de falácias, você consegue perceber que ela tem método, né? Isso é fundamental, né? E aí é só para começar, e aí você vai. Por exemplo, eu vi uma moça que ela ganha milhões dando um curso de. É uma falsa psicologia, a partir da aparência, do corpo, do rosto, você conseguir analisar a psicologia da pessoa. É uma bobagem. Mas ela se apresentava como doutora em psicologia. Aí eu disse, batata, que ela nunca publicou nada desse negócio. De fato, eu fui olhar o Lattes dela, todas as publicações dela em psicologia hospitalar. Todas. Então, nessa área, salvo engano, ela tinha de fato muitas publicações, o doutorado dela na área. Só que ela resolveu defender essa parada, colocou em jogo a reputação dela, ao menos ela estava ganhando milhões, né? A pessoa que me falou disse que era uma absurda a quantidade de dinheiro que ela estava ganhando com esse negócio, né? Mas é como eu estou dizendo, né? De repente eu começo a falar aqui, sei lá, só de cognitivismo. Aí você vai ver as minhas publicações. Nossa, mas o Araque nunca publicou nada disso. Né? Não, então no mínimo você vai desconfiar um pouco, né? É preciso ter senso crítico, gente. É preciso não acreditar em tudo que vocês veem na internet. É preciso ler as coisas com esse letramento científico, né? É isso, gente. Então, especialmente sobre o Jung, né? O Sonu Shamdasani, ele fala logo no começo do Jung, a construção da psicologia moderna, que é difícil falar de uma psicologia analítica. E boa parte das coisas que se fala sobre o Jung são cheques em brancos conceituais assinados com o nome do Jung, que nada tem a ver sobre o Jung. Né? Nada, nada, nada. Se eu começasse aqui a falar do Reich, eu não estaria falando de uma maneira séria. O Reich era doido. Que é o que a maioria das pessoas diz do Reich, pobre do Reich. Eu só li um livro do Reich, que é o que ele escreve sobre o nazismo, que é brilhante. Poderia ter sido escrito pelo Freud. Eu até fiquei decepcionado, porque eu esperava ver as próprias teorias do Reich e tal, mas não, é uma análise psicanalítica muito rigorosa do fenômeno do nazismo. Mas se eu me meter a falar de outros autores, eu tenho que minimamente ter lido algum desses autores, amadurecido. Se for falar de um autor, que eu passo pelo menos uns 6 meses, um ano, lendo esses autores, lendo comentadores, né? Adquirindo uma certa familiaridade com aquilo, né? Com a área, inclusive, né? Para vir e debater e discutir.
eu debato bastante sobre política, mas que também eu fui presidente de 2 CAs, meu pai foi vice-governador, eu trabalhei muito tempo com assessoria política, eu era de dentro do negócio, né? Então eu tenho uma certa experiência com a coisa. Eu falo a partir dessa experiência e desse senso crítico de fazer análises, né? Que eu tinha nisso. Então, mas desconfia até do que eu estou falando, né? Tenha o senso crítico para analisar o que eu estou dizendo aqui. Isso é fundamental. E eu fiquei muito puto, né? Era uma bobagem, um negócio completamente falacioso. Nossa, mas é isso, né? O Jung, ele chegou a comentar em uma carta que ele tinha ouvido falar até que ele era um judeu careca, né? E que era impossível ele se contrapor a essas coisas. Não dá. Mas quanto mais vocês procurarem fontes confiáveis, né? Melhor para todos, né? E deixem de lado pessoas charlatãs, né? Que estão fazendo as coisas só para causar, só para aparecer, só para procurar o seu like, né? Isso é muito importante, né? Mesmo eu não sendo mais um professor universitário, eu continuo me colocando no papel de educador, então eu tenho responsabilidade com isso, né? Mas algumas pessoas não têm. E é fundamental vocês saberem separar o joio do trigo. É isso, gente. Deem um joinha, curtam, compartilhem. Valeu!